Bem-vindos de volta ao Timorcast, o podcast do Diligente. Desta vez, o nosso convidado é José Fernandes Teixeira, advogado com 35 anos de experiência divididos entre Austrália e Timor-Leste. José Teixeira é sócio da Teixeira e Associados, juntamente com o Dr. Sarre da Silva, em 2013, em Dili. O escritório presta consultoria e investidores internacionais, startups, autoridades governamentais, sociedade civil, entre outras entidades. Apresenta um largo espectro de áreas de conhecimento, abrangendo fatores econômicos, políticos, históricos e culturais únicos que moldam Timor-Leste. Para isso, o escritório conta com uma seleção cuidadosa dos advogados que compõem a equipa. Também esteve envolvido na aprovação das leis em Timor-Leste durante os anos 2000 a 2012. Liderou a equipa de Timor-Leste no processo de negociações com a Austrália no restabelecimento de fronteiras marítimas do Mar de Timor e dos direitos de soberania de recursos naturais marítimos até 2007. Foi ministro dos Recursos Naturais, Minerais e da Política Energética no mesmo ano. Boa tarde, José. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa tarde, é um prazer. Bem, conte-nos um pouco sobre o seu interesse na área de Direito, por que decidiu estudar Direito? Bem, estamos agora a pensar que isso já foi há quase 40 anos atrás que fiz a decisão. O que me decidiu é sempre estar interessado desde criança na justiça para todos os seres humanos, e como imigrante a um país como a Austrália, vi a primeira mão com o que a minha família encarava, que dominar a questão dos direitos de cada cidadão, das comunidades, direito a acesso à lei, à justiça, aos serviços, era muito importante. Então, levou-me a estar interessado em estudar e dominar a matéria que é o direito, que nos, como diz a palavra, não é? Direito. Todos os nossos direitos vêm daí, e foi daí que desenvolvi um interesse que continuou a minha vida inteira. E quais são os casos que é mais comum que você sempre atende? Agora, bem, temos um escritório onde temos uns 8 colaboradores. Pessoalmente, eu, como advogado no tribunal e de contenciosos, que é ainda a área que eu prefiro e gosto de desempenhar-me diariamente, temos casos cíveis, contenciosos, disputas comerciais entre empresários, disputas sobre titularidade de terreno, e também, quando é necessário, assistimos os nossos clientes que têm problemas com o direito penal. Inclusivamente casos de processos que tenham estado envolvidos, de acusações de branqueamento de capitais, também de outras ofensas à integridade física de pessoas, sempre atentos a ajudar os nossos bons clientes que precisam de ajuda, porque a vida é assim, às vezes as pessoas encaram problemas. Mas também trabalhamos também a dar assistência a vítimas de crimes, e temos trabalhado em projetos com agências internacionais na área de preparação e de pesquisa para a formação dos atores judiciais e advogados na área da justiça sobre crimes de violação baseado no género. Mas, em essência, fazemos quase tudo. Finalmente, nos últimos 3 anos,
temos estado a trabalhar com a União Europeia e com organizações não governamentais e com o governo de Timor-Leste na elaboração das leis essenciais para Timor-Leste mitigar e adaptar as alterações climáticas, que é uma coisa um dos maiores desafios para Timor-Leste. Bem, existem leis que protegem as pessoas que fazem denúncias contra crimes de qualquer natureza? Bem, é uma pergunta muito abrangente, mas de certeza que o direito penal tem várias normas que protegem, não só protegem, mas até que impõem deveres a certas personalidades a terem que fazer as denúncias e participar crimes de que eles têm conhecimento. Agora, denúncias de actos criminais da parte de outras pessoas tem que ser feito cuidadosamente, porque e tem que ser feito com base em provas e acreditando e tendo a certeza que há provas que foi cometido um crime, porque senão, como sabe, temos no Código Penal timorense, temos a ofensa, o crime público de denúncia caluniosa, e a denúncia caluniosa é clara. Quem, sabendo que não é verdade, faz uma queixa sobre outra pessoa, que esta pessoa cometeu um crime, às autoridades ou denuncia publicamente, então comete um crime. Mas depende porque se for numa circunstância onde esta denúncia não é verdade. Okay? Por isso, a lei só protege, minha resposta à sua pergunta é, a lei protege a quem faz denúncia de crimes enquanto for verdade que esta denúncia está correta. De facto, nos termos do nosso Código Penal, actos de violência doméstica e indícia desses actos são denunciáveis e devem ser participados como crimes públicos. E quando é um crime público, a participação não depende da queixa da vítima, da lesada ou do lesado. Em Timor-Leste é esta situação, é um crime público. Agora, quem tem obrigação de participar ou fazer denúncia são as autoridades, como a polícia, os vários magistrados. Agora, não é qualquer cidadão que tem esta obrigação de fazer esta denúncia. Um cidadão até pode ficar calado. Agora, isto de um ponto de vista moral, provavelmente isto não deve acontecer. Agora, temos só neste ano, e aliás no mês deste mês de agosto, entrou em vigor a lei da proteção das crianças e jovens em perigo. Aí, no âmbito desta lei, exigem que certas categorias de pessoas que não são autoridades, mas pessoas, por exemplo, que têm controle e têm responsabilidade sobre crianças ou jovens, que devem fazer denúncias às autoridades se souberem que há crimes que foram cometidos. Por exemplo, a questão dos docentes. E esta é uma questão que esta lei só entrou em vigor, só este mês. E por isso vamos ter que dar um bocado mais atenção, porque aí há uma imposição de uma obrigação a certas pessoas que não são autoridades, mas que têm conhecimento por causa da posição de serem responsáveis do bem-estar das crianças ou dos jovens em perigo para fazerem denúncias às autoridades.
Que também inclui também tipo de abuso, não é? E pode às vezes ser violência doméstica, porque violência doméstica, como sabemos, não é só entre um namorado e uma namorada, ou um marido ou uma mulher, mas também pode ser de um pai ou uma mãe a um filho, por exemplo. Okay? É uma questão mais de as pessoas terem consciência moral de fazerem denúncias quando souberem. E como o senhor avalia a atuação da polícia que, sem mandado judicial, interrogou cidadãos que fizeram comentários nas redes sociais supostamente ofensivos ao primeiro-ministro? Essas pessoas foram levadas para a esquadra da PNTL. Bem, tem havido, sem comentar especialmente esses casos, porque não tenho conhecimento concreto e certo sobre as circunstâncias, mas tem havido demasiada vezes em que as autoridades policiais ou polícias de investigação têm prendido pessoas fora do que considero que o Código de Processo Penal lhe permitem a fazer. Por exemplo, as autoridades policiais só podem prender um suspeito se for em flagrante delicto, na comissão de um acto, ou para assegurar que um crime não vai ser cometido. Agora, do que eu compreendo, tem havido situações onde as autoridades policiais têm agindo com, talvez, sem respeitar estritamente esses procedimentos que existem porque a nossa Constituição garante que cada cidadão tem a sua liberdade até ser limitado, e limitado somente nos termos da lei. E a lei, como eu disse, está claro, tem que ser no acto da comissão de um crime ou para prevenir um crime. Podem deter uma pessoa para termos de identificação para um máximo de 12 horas, por exemplo. E depois qualquer suspeito só podem deter 72 horas antes de ter que levar ao tribunal. Mas antes de prender as pessoas tem que ter uma base. Como disse, sem comentar especificamente essas pessoas, bem, um dos comentários que eu tenho é, cada vez que eu ouço que foram prendidas pessoas para serem investigadas sobre comentários feitos nas redes sociais, eu pergunto: que crime que cometeram? Cometeram o crime de denúncia caluniosa? Mas qual outro crime? De vaza? Dependendo da queixa da pessoa. Mas mesmo assim, a pergunta é sempre essa: podem prendê-los ou deviam participar e depois ser chamados essas pessoas a serem investigadas por via do Ministério Público? Ou outra forma de notificação, mas de certeza prendê-los para fazer investigação. Do que eu sei, às vezes as nossas autoridades policiais abusam desta via de prender as pessoas. Bem, o senhor trabalha em Timor-Leste e em Austrália. Como foi que começou a trabalhar no país australiano? Como consegue conciliar as atividades, sabendo que as leis dos países são distintas? Eu estudei, não é? Eu estudei Direito na Austrália antes de começar a exercer. Eu formei-me em Direito e depois, durante os meus estudos, fiz estágio com vários escritórios de advogados, com serviços de consultoria de direitos às comunidades e,
comecei por aí. Agora, quando regressei aqui a Timor, no ano de 2000, também comecei a ver e aprender e conhecer o sistema que prevalecia aqui, que naquele tempo era o sistema civilista, mas mais o sistema civilista como se vê na Indonésia, não estritamente como existe em Portugal, que agora temos aqui. Mas já tem sido, desde 2000 até agora, tem sido 23 anos, passando o tempo primeiro como membro do governo, e depois como deputado, e propriamente depois estudando o direito e aprendendo de novo como é que se exerce em termos do regime jurídico timorense. E recentemente o primeiro-ministro criticou a ASEAN por não manifestar o repúdio contra Myanmar, devido a alegadas violações dos direitos humanos ocorrido no país. O senhor acha que a opinião foi acertada ou foi mais prejudicial para Timor-Leste, no sentido de configurar um risco para o país entrar no bloco econômico? Bem, a crítica do regime militar, a junta militar no Myanmar, abusando de direitos humanos dos seus cidadãos, é notório, e também da certeza que, como muitos outros cidadãos, não só no mundo, mas na ASEAN em específico, todos nós não concordamos e podemos criticar. Agora, Timor-Leste começou e iniciou um processo de adesão à ASEAN já há muitos anos. Tem havido, mas eu acho que não tem havido suficiente debate nesses longos anos sobre quais são os benefícios de Timor-Leste aderir à ASEAN. Não esquecemos que a ASEAN começou nos anos 70 mais como um pacto regional de segurança para os países que são membros da ASEAN. Quer dizer que os países que são membros da ASEAN prometem e comprometem-se a não ameaçar nem violar a soberania dos outros seus cooperantes na ASEAN. Para Timor-Leste, nós todos sabemos a história de Timor-Leste como é, não? Nós fomos invadidos pela Indonésia e fomos invadidos pelo Japão. Por isso, para Timor-Leste, eu acho que para o nosso futuro, uma das coisas mais importantes é o pacto de termos uma garantia de segurança com os nossos vizinhos e que a ASEAN sempre nos vai proteger. E também nos vai proteger porque a ASEAN também tem um princípio fundamental que todos os membros têm que respeitar. E é uma das razões porque é que também não interferem muito no caso da Myanmar. É que eles chamam isso o acordo para não interferir, não ingerir com as questões domésticas dos outros membros da ASEAN. Também seria uma boa coisa para Timor-Leste. Há muita gente que faz os seus julgamentos sobre a ASEAN, mas fazem no sentido de não compreender muito bem que a ASEAN não é como a União Europeia, não é como outros esses pactos de colaboração que são abrangentes de direitos humanos e isso tudo. A ASEAN começou, como eu disse, simplesmente como um pacto de segurança entre os países membros da ASEAN. Desenvolveu em outros sentidos também, com intercâmbio técnico, cooperação técnica, até a cooperação económica, mas a integração económica, por exemplo, dentro da ASEAN não é a mesma coisa e nem perto, por exemplo, do que é a União Europeia. Os países não vinculam um ao outro em termos de como é que tem que gerir a economia, o comércio entre as várias economias membros dos países membros da ASEAN. Por isso a ASEAN é muito diferente. Agora, como o Presidente da República próprio disse, após as declarações do seu Primeiro-Ministro,
disse que isto geriu uma certa confusão entre os líderes ASEAN. Como cidadão interessado no bem-estar de Timor e no nosso futuro, eu também solicito que os nossos órgãos de soberania tenham mais atenção ao que dizem. Com certeza que respeito a opinião de alguém dizer que eu não acho que Timor-Leste aderir à ASEAN não vai trazer benefícios. Isto é um direito que as pessoas têm. Eu pessoalmente, como eu disse, dos termos do Pacto de Segurança e de fazer Timor um país mais seguro, eu acho que devemos aderir. Mas só peço que os dois órgãos da soberania, quer dizer o Executivo, o Governo e a Presidência, que acertem isso, que é para também, se tiverem confusão, os líderes da ASEAN, que nós vamos esclarecer. Exato. Bem, o senhor avalia que em Timor-Leste existe interferência dos líderes políticos na justiça? Bem, tem havido acontecimentos que o setor judiciário próprio tem acusado políticos de ter interferido. Um deles foi em 2014 ou 2015, quando o governo aprovou uma resolução e pôs fora do país procuradores e juízes do estrangeiro, não só portugueses, cabo-verdianos também, e brasileiros também, e que criou e geriu uma certa polémica e críticas do setor judiciário. Também sabemos e já vimos que houve várias demonstrações em frente do Ministério Público timorense sobre certas pessoas serem investigadas. Houve julgamentos onde líderes políticos têm aparecido a dar apoio. Bem, aí é o direito de for quem for ir dar apoio a um lesado, a vítima, ou a um acusado. Agora, o que espero é que não se repita o que aconteceu em 2014 e que as declarações da parte dos políticos que ocupam cargos nos órgãos de soberania que respeitem a exigência da nossa Constituição, que a independência da justiça seja respeitada sem interferência. Exato. Considera que os líderes políticos ainda fazem má gestão dos recursos públicos? Compra, por exemplo, o Rohac Solo, que consumiu 18 milhões sem qualquer retorno à população? Pode ser entendido como um escândalo? Tem havido exemplos e temos tido políticos que foram condenados e que foram castigados pelo sistema judiciário. O que mencionou sobre o barco Haxolo, não há nada que indica que houve algum crime, indício de crime cometido. Por isso, não dá para comentar sobre isso. Agora, que há má gestão de recursos do público, não duvido que há. Mas isto não vai parar nem no último governo, nem nesse governo. Às vezes a má gestão vem só por falta de capacidade de gerir os recursos, não é? E não também só por má intenção ou por desejo de mesmo estragar os recursos, mas às vezes vem por falta de capacidade humana. Como o senhor avalia a obrigatoriedade em apresentar os documentos religiosos para a obtenção de documentos civis? Bem, é uma questão que tem muito a ver também com a nossa história. Do que eu sei, uma das razões, por exemplo, de apresentar
uma certidão de batismo para comprovar que a pessoa é timorense ou que os pais casaram com uma certidão de casamento, tem a ver mais com o facto de, após 1975, Timor-Leste ter sido ocupado por um país estrangeiro e que muitos de nós que nascemos durante o período da administração portuguesa, antes da ocupação ilegal da Indonésia, que nós, a única maneira que temos de comprovar com fidelidade quem somos esses certidões de batismo. Agora, não deve se discriminar com as pessoas que não têm esses documentos. Antes de 1975, nós sabemos que só 14% ou aproximadamente 14 ou 15% da população é que eram batizados católicos, por exemplo. Mas também não vamos esquecer que temos uma minoridade da nossa comunidade que são ou muçulmanos ou são de outras religiões. E a exigir que eles têm que apresentar uma certidão de batismo católica, com certeza que viola os direitos deles. Agora, também não tem eles, muitos desses, das nossas minoridades, têm tido problemas em satisfeitar as autoridades timorenses, porque eles muitas dessas religiões não têm o equivalente da certidão de batismo, por exemplo. Por isso tem sido um desafio, mas que tem havido discriminação e prejuízo às minoridades religiosas, tem havido. Hoje em dia, eu acho que vai ser menos a necessidade de nós termos que depender nos documentos religiosos, porque as nossas autoridades, os hospitais, as clínicas, as escolas, as igrejas, todas essas instituições já sabem que devem preencher os documentos formais. Uma criança que nasce no Hospital Nacional de Gil-Valadares hoje em dia, por força da lei e por força do sistema administrativo que existe, vai ter uma certidão de nascimento. Porque os doutores, as enfermeiras, as parteiras sabem que têm que emitir aquilo. E se você vai para um casamento hoje também é a mesma coisa. Casam na Igreja Católica, preenchem lá o livro da paróquia, mas também é emitido pelo padre que celebrou uma certidão de casamento que vão registar e que fica registado no sistema civil. Agora, a sua pergunta foi o que penso da necessidade. Bem, dando que a Igreja Católica está em todo o país e que mais gente até vai à missa e provavelmente vão batizar e casar na igreja do que tem interação com o Ministério da Justiça e a Conservadoria e os notários, etc., que provavelmente vai haver ainda muita gente que não tem certidões de nascimento e se casam, não registram, por exemplo. E a minoria que não optam por casar na igreja? Sim, correto. É isso também. Deve haver mais esforço para termos um sistema ativo e fiel de registro de casamentos civis. O casamento barlaqueado, por exemplo, há muita gente que casa por casamento barlaqueado. Isso deve ser sujeito de um esforço das partes das autoridades para registar mais pessoas que estão casadas por meios de barlaque, porque há muita gente que está nessa situação. Qual é a sua recomendação para quem quer ser um bom advogado? Bem, em Timor-Leste, primeiro vais ter que aprender a dominar a língua portuguesa. Porquê?
Podem outros aí a dizer que temos a nossa língua, que é o teto, que devemos, e respeitamos, todos nós respeitamos e queremos desenvolver e sabemos que é um componente muito importante e vital da nossa identidade nacional e cultural, mas, quer ou não quer, o que está inculcado aqui em Timor-Leste, o que está enraizado aqui é um sistema de justiça jurídico que é baseado fundamentado e bem fundamentado, ainda bem que é fundamentado na tradição do sistema jurídico não só de Portugal, mas dos países de língua portuguesa, onde se uma pessoa quer ser um bom advogado, não vai ter acesso a melhor jurisprudência sobre esse sistema jurídico que vem na língua portuguesa. E por isso, dominar o português é essencial. O meu primeiro conselho é esse, é dominar. Aliás, porque a maioria dos textos, como as leis, mesmo em Timor-Leste, são todas em português. E não podemos depender e confiar nas traduções, porque muitas vezes as traduções perdem muito o sentido do direito. Isto é o primeiro. O segundo, para preparar-se que ser advogado não é uma profissão onde vais agradar a todos, ou uma profissão onde vais ter que respeitar regras deontológicas, quer dizer, éticas da tua profissão, regras da tua profissão, que exigem que tens que representar e ser advogado a pessoas, talvez, às vezes, com quem não gostas. Mas tens que o fazer. Tens que o fazer porque é o teu dever. E também aprender coisas muito fundamentais. Não mentir. Nem tolerar os que mentem. É a lei da natureza, né? Bem, para mim, tem sido uma regra inviolável em exercer o direito. Hoje disse que era em 2 países, mas eu exerci em mais que 2 países. Eu até tive alguns dos países nas Ilhas Pacífico e na Papua Nova Guiné, onde eu tive um bocado de experiência, porque eram sistemas semelhantes. Mas em todos os países, um advogado que mente não é confiado. Exatamente, concordo plenamente. Muito obrigada, Sr. José, por esta conversa. Obrigada também a todos que nos continuam a ouvir. Encontramos-nos no próximo Timorcast, o podcast do Diligente.